Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos aqui a mais um Gregário Cycling. Eu sou Nicolas Sessler, hoje na companhia de Danilo Tostes, profissional do Bike Fit, companheiro também de pelotão, fisioterapeuta lá em Ribeirão Preto, sempre me acompanha aí nas viagens e quando eu estou no Brasil, nas competições, e que cuida e olha todo esse lado da biomecânica, esse lado da fisioterapia para mim, para bater um papo justamente aqui, começando a temporada, começando de ano, sobre ajustes básicos, sobre um pouco aí de um beabá do Bike Fit e da importância de se realizar um Bike Fit de acordo, quando realizar, quais as atenções que a gente tem que ter, pequenos ajustes que às vezes podem fazer uma grande diferença e que pode nos ajudar. Danilinho, é uma honra ter você aqui conosco no Gregário. É, tua, tua primeira participação, certo? Minha primeira participação. Minha primeira. Fala, pessoal. Tudo certo com vocês? Prazer estar aqui falando com você. A gente sempre troca ideia, né, Nicolas? Então, agora aqui no Gregário, primeira vez. Um prazer. É, isso daí. Para quem me acompanha, obviamente, certamente já viu aí o Danilo em algum dia nas redes sociais e batendo papo e tudo. Mas vamos lá, Danilo. Sem mais delongas, vamos falar da importância. Início de temporada é muito comum, aquele momento que muita gente começa a traçar os objetivos, começa a falar, bom, vou competir em um evento aqui, vou competir num etapa, no Giro de Itália, no Brasil Ride. Muitas vezes, para nós profissionais, também é um momento que a gente recebe o material novo para começar na temporada e a gente começa a falar de biomecânica, começa aquela brincadeira, né? Você, primeiro dia com uma bicicleta nova, cada 15 minutos você para, dá uma apertada com a chave, dá uma subidinha no selim, desce no selim, depois selim para frente, depois selim para trás, ajusta a sapatilha para cá, ajusta a sapatilha para lá, e parece que te leva um mês até que ajuste. Explica um pouco por que que às vezes a gente pode até pegar, olha, eu tenho a bicicleta antiga, eu copio as medidas para a bicicleta nova e supostamente tudo bem. Por que a gente nota tanto essa diferença? Primeiro, uma diferença muito grande de uma bicicleta para outra, né? Pode ter uma diferença de selim, uma diferença das manetes de freio ali, né? Uma pode ser mais longa do que a outra, por exemplo, formato diferente. Então o apoio fica diferente, né? Então a geometria da bicicleta muda, selim, posição que tá o selim de uma para outra, posição do guidão, estilo do guidão, mesinha. Então são vários pontos da bicicleta, né, que a gente vai querer copiar de uma para outra, mas a gente em cima da bicicleta não fica igual. Ah, beleza, vou deixar a bicicleta da mesma medida que a outra, mas muda estilo de banco, muda, né, o formato do banco, muda o formato do guidão, o formato das manetes, então já fica diferente. Então aí vai É, ser vai ser o contrário, né? Tipo, por exemplo, eu fiz fit numa bicicleta, tá tudo certo, beleza. Troquei de bicicleta, vou passar das mesmas medidas para outra. Na outra bicicleta não é você que vai estar bem ajustado ali. Você vai ter que chegar daquelas medidas que você estipulou e colocou, igual a outra bicicleta antiga, né? Então aí já perde um pouquinho do propósito de um bom ajuste, né? Do bom posicionamento em cima da bicicleta. sim. Não é você que tem que chegar na bicicleta, a bicicleta que tem que chegar em você, vamos dizer assim, né? Exatamente. Sempre é assim, né? Sempre assim. A bicicleta tem que chegar até você. E às vezes é muito legal, assim, durante o fit, né? Tem no final ali, coloca um antes e depois, e às vezes fica muito claro isso, né? Em alguns fits, se vê que é a bicicleta que chegou assim no ciclista, a bicicleta que chegou. E às vezes, Sim. às vezes olhando o ciclista, às vezes ele não mudou tanto, mas a bicicleta que chegou até ele. Pronto, é Sim, isso aí. você foi realizando os ajustes e encaixou. Também, quando a É. gente começa a pegar um material novo, pensando num bike fit, por onde a gente começa o fit? Por onde a gente deveria começar os ajustes? Você fala, você já tá com a bicicleta. Sim, peguei. Sapatilha, bicicleta, selim. Vou escolher. Vamos pensar no processo de compra.
loja, tem que escolher. Começa por escolher o teu tamanho de quadro. É. Então, uma coisa até interessante está acontecendo com a gente aqui da equipe com os uniformes. Eu estava usando um uniforme tamanho M, esse ano eu vou usar G. Então, um uniforme tudo diferente. E eu tenho, por exemplo, Bretelle P. E tu tá Eu, gordo, hein, rapaz? não, Ô, vamos não. parar de comer hambúrguer e tomar cerveja aí? Pera aí, né? Olha, eu tenho o Bretelle P e agora eu vou ter, nunca tive, agora eu vou ter o Bretelle G. Então eu tenho, e o Bretelle P serve em mim, fica ok. E eu tenho o Bretelle G. E a bicicleta é a mesma coisa. Então, e dá para fazer esse teste antes de comprar uma bicicleta, por exemplo, né? Analisar as posições e depois ir atrás de uma bicicleta para ver qual se encaixa melhor para determinada pessoa. Mas, por exemplo, eu já tenho uma bicicleta. Beleza, eu tenho uma bicicleta, já tenho a sapatilha. Se você chegar aqui no estúdio, eu vou já analisar tudo, né? Então, ajuste do taco da sapatilha, uma avaliação fisioterapêutica com você, eu vou fazer, né? Então, analisar, por exemplo, flexibilidade muscular, mobilidade da articulação, né? Movimentação de pelve, como que você é fora da bicicleta, por exemplo, né? Alguns questionários eu vou fazer com você, né? Eu vou fazer algumas perguntas, como histórico de lesão, se tem, se não tem, volume de treino, quais são os seus objetivos, tudo isso vai interferir ali na tomada de decisão quando a gente estiver analisando você a pedalar lá. Então, a gente do taco da sapatilha, avaliação fisioterapêutica, essas perguntas que a gente vai conversando ali durante o fit, e depois eu vou analisar você pedalando. Então, eu uso um sistema de análise 3D. Eu estou usando dois sistemas de análise super legal agora. Os dois são das 3 dimensões, né, em 3D. E agora eu analiso os dois lados. Tem análise do movimento do pé, de pelve mesmo, né? Então, eu coloco um sensorzinho lá na região do sacro, sabe? Ali perto do cóccix ali. Então, eu vejo toda a movimentação de pelve que está acontecendo, seu em cima da bicicleta ali. E eu vou analisando e fazendo o ajuste da bicicleta de acordo com tudo que a gente conversou, de acordo com tudo que eu avaliei ali com você. Então, para a bicicleta realmente chegar nas suas referências. Sim. Pensando nessa escolha de equipamento, um ponto que hoje tem duas coisas que me incomodam muito na hora que eu troco de bicicleta e talvez seja o que seja mais difícil para adaptar. Começa pela sapatilha. Mudança de sapatilha, Danilo, é uma coisa que me incomoda muito. Não vou dizer que me incomoda, mas me custa muito adaptar. Eu levo, às vezes, mais de um mês para conseguir adaptar, e muitas vezes eu vejo que de uma sapatilha a outra eu não consigo encontrar a mesma posição. E o outro ponto é o selim. São duas das coisas aí que, quando eu consigo trazer de volta, fazem a adaptação no novo equipamento mais fácil. Por quê? Então, são dois pontos. A gente tem 3 pontos de contato com a bicicleta: selim, pedal e guidão. A sapatilha está ligada diretamente com a aplicação de força que você está fazendo no pedal. Então, é um ponto bastante importante ali de se pensar. E o selim está também, toda a parte mecânica do movimento está relacionada com o selim. Então, posição de quadril, de pelve em cima do banco. E o formato do banco vai ajudar muito nessa movimentação do sul em cima da bicicleta, né? De uma boa mecânica do movimento. Agora, falando da sapatilha, também depende da sapatilha que for, né? Se uma sapatilha mais rígida, por exemplo, uma sapatilha mais dura, normalmente o pé acaba sofrendo um pouquinho mais. Tem gente que tem uma sensibilidade maior que o outro, né? Então, também isso sente na sapatilha também, né? E a gente fica muito, no seu caso, né? Fica muito tempo ali com a sapatilha no pé, uma sapatilha dura, né? No pé, fazendo força, empurrando o pedal para baixo. Então, é um desgaste muito grande para o pé, né? Então, quando a gente pensa na sapatilha, a gente pensa também num conforto para o pé, né? E esse conforto para o pé também é é de se pensar igual um bike fit, mais ou menos. A ideia do bike fit é ajustar a bicicleta para o ciclista. E o pé, na sapatilha, é a mesma coisa também. Então, eu tenho no estúdio
a palmilha termomoldável, que vai moldar o seu pé para ele deixar o mais confortável possível dentro da sapatilha. Então, o pé vai ficar numa posição confortável, a Uhum. palmilha vai acompanhar toda a anatomia do seu pé, então a palmilha é feita específica para o seu pé, para acomodar melhor o pé dentro da sapatilha, né? Trazendo um conforto e uma distribuição de peso melhor ali do seu pé dentro da sapatilha, né? Outro ponto bastante relevante, né, que é isso também, né? Diferente do tênis, né, ou de uma corrida a gente pegar, no ciclismo a gente só faz força na parte do antepé, né? Então a pressão fica muito no antepé ali também, né? Então é um ponto de pressão muito grande que acontece ali, né? Então quanto mais pressão você, né, empurrar o pedal Ah, para baixo, mais pressão vai ter ali naquela parte, né? Então um pé confortável na sapatilha é bastante importante e aí, consequentemente, né, pensando em desempenho, vai ficar melhor também, né? pô, é sensacional. E realmente a questão da palmilha, né? A gente faz dá uma diferença enorme. Mas é um luxo que não se aplica a qualquer pessoa, né, Danilo? Nem todo mundo pode se permitir fazer uma palmilha dela, ou até mesmo todo mundo precisaria de uma palmilha, ou determinadas pessoas podem se beneficiar mais ou menos de ter uma palmilha customizada, por exemplo. Então, todo mundo pode fazer uma palmilha, né? Não tem nenhuma contraindicação. Mas assim, depende do ciclista que for, Nicolas. Eu não recomendaria colocar assim. Só se ele quiser colocar, beleza, vamos colocar. Mas não tiver nenhum incômodo, a sapatilha está super confortável, não tem problema nenhum no pé. Normalmente um pé um pouquinho mais plano, sabe? Tende a ter não ter tantos problemas com a sapatilha também. Então, tudo isso eu analiso ali, né? Então, se tiver tudo certo, cara, eu não recomendaria colocar a palmilha. Não que seja contraindicado, mas não indicaria. Entendi. Quando você fala de pé plano, na curva do arco do pé ali mesmo, né? Tem gente que tem Isso. até algumas marcas, né? A Trek tem, Specialized tem. Eles fornecem talvez palmilhas de fábrica, algumas com mais arco. Eu lembro uma sapatilha da Giro que eu tive uma época, eles tinham dentro deles um velcrinho e você colocava de acordo com a altura do teu pé três níveis diferentes de arco para dar um apoio. Então, a Shimano que também tinha vinha com a sapatilha assim, né? Só que assim, já vem pré-determinado, né, a palmilha desse jeito, né? Então o arco do pé daquele ciclista vai estar realmente no mesmo ponto onde está o arco da palmilha ali, pronta. Então eu não tenho essa no meu estúdio justamente por conta disso, né? Já vem pronta, né? Então não é exclusivo para você ali. Pode ser, tem gente que fica bem, dá certo, tem gente que não, né? Então, às vezes pode ser que o arco da palmilha, por exemplo, fique um pouquinho mais adiantado ou atrasado em relação ao arco do pé daquele ciclista que tá naquela sapatilha. Sendo que uma palmilha termomoldável, que eu faço no estúdio, vai ser para o seu pé. Então, o arco da palmilha vai ser de acordo com a anatomia do seu pé. Se é muito ou pouco, o arco da palmilha vai acompanhar o arco do seu pé e ponto final. Não tem como errar nisso nem para mais nem para menos, sabe? Porque não é uma palmilha pronta. Ela vem, a palmilha que é termomoldável, né? Ela vem reta, retinha. Hum. Então, através do calor, ela vai se moldando no seu pé. Então, não Ela tem. adapta, ela Vai adapta ali. adaptar total, é. Vai moldar o seu Sim. pé. Agora, por que que quando a gente fala que, por exemplo, uma sapatilha ruim ou que não deu suporte, por que que ela pode danificar e compromete todo o restante do feed? Uma sapatilha, você fala por ser ruim em que sentido do arco do pé ou da própria sapatilha? Ambos, né? Por uma sapatilha que não esteja bem, não esteja num formato legal para aquela pessoa, ou que já esteja muito mole porque tá velha, não dá mais um suporte.
por que que ela vai comprometer todo o restante do feed? Sim, um desgaste da sapatilha, né? Ou acontece bastante, Nicolas, também da sapatilha às vezes está muito justa no pé. Às vezes a gente tá com uma sapatilha super boa, mas vai analisar, ela tá justa no pé. Tá Então, pequena. tá pequena. Então pensa que quando a gente empurra o pedal para baixo, o pé tende a espalhar dentro da sapatilha. E a sapatilha, ela é rígida, ela é firme, ela tem que ser rígida e firme para sustentar quando o seu pé espalha. Só que a sapatilha vai comprimir mais ainda o seu pé. Então a pressão dentro do pé vai aumentar. Então pode trazer um formigamento no pé, né, dos dedos, um desconforto muito grande na região ali do antepé mesmo, né, onde está em contato direto ali com o pedal, do taco. Uhum. Então isso também faz com que aumente a pressão, né? E essa sapatilha acaba ficando desconfortável por conta disso. E aí, ok, pegou uma sapatilha apertada, vou colocar uma palmilha, por exemplo, termomoldável. Ela já vai ficar um pouquinho mais justa. É um ponto também onde eu não recomendaria fazer essa palmilha, porque vai ficar mais justo. Então, É, não seria legal. aconteceu comigo, né? No início desse ano, quando a gente foi fazer a palmilha, e a sapatilha DMT que eu tava usando, ela é uma sapatilha excelente, só que ela é justa aí, ela é uma puff. A braça não tem espaço para nada ali, né? Então a gente tentou Exato. colocar a palmilha, não cabia. Não entrava. Exatamente. Aí aumenta a pressão no pé, dá um Não dá. desconforto. Você vai andar treino de 2 horas, vai colocar, já vai ser desconfortável. Vai dar, igual você falou, quero tirar a sapatilha porque aí quando tira dá aquele, nossa, que alívio. Não é? Que é isso, né? Muita pressão. Sim, é. Agora, quando você fala nisso, é melhor eu comprar uma sapatilha um pouquinho maior do que um pouquinho menor? Vamos dizer, eu tenho um problema, e você sabe, eu sempre fico meio que no meio do caminho. Vamos pensar, a 41 é um pouquinho grande na maioria das marcas, claro que a gente tem uma questão de marca a marca, né, que serve, a 40 costuma ficar pequena. Normalmente a 40,5 seria o tamanho ideal, mas pouquíssimas marcas fazem, ou por exemplo, no Brasil você não encontra meio tamanho, né? Às vezes na Europa sim. Isso vai um pouco de modelo para modelo. Outras marcas, por exemplo, eu estou descrevendo de uma sapatilha Specialized ou da própria DMT. Em contrapartida, por exemplo, numa Shimano, para mim a 41 veste perfeito, numa Nimble também. Numa Cid, uma 41 é pequena para mim, uma 42 é grande para mim, teria que ser 41,5. Quando eu estou escolhendo, se eu fico nessa dúvida do Nicolas, eu sou a 40 ou sou a 41? Para que Então, lado que eu vou? um ponto legal falando da sapatilha é justamente isso também, né? A sapatilha não é todas que dão certo para todo mundo, né? Que é exatamente isso. Às vezes uma 41, putz, uma 41 fica, nossa, é um pouquinho larga nessa daqui. Mas você vai experimentar a 41 uma outra marca e fala, nossa, vestiu legal. Essa aqui vestiu legal. Então, ok, essa palmilha, essa sapatilha aqui vai servir para você. Que é igual roupa, né? É igual roupa também. Tem marca que a M não fica boa, tem marca que a M fica boa, ou P, depende. A sapatilha é a mesma coisa. Então por isso que é legal ir numa loja experimentar a sapatilha, sabe? Experimentar para ver se fica confortável no pé. E é legal quando a gente já tem uma referência já, né, de, de sapatilha. Mas quando a gente não tem uma referência, sabe o que seria legal? Ó, se estiver numa loja ou em casa mesmo, tirar a palmilha da sapatilha e pisar na palmilha, com a palmilha fora, né, da sapatilha, No pisar chão mesmo. no chão. Ver o quanto que seu pé sobra pros lados, é uma parte importante também. Quanto que o seu pé sai da palmilha pro lado e para frente também, se sobra muito ou sobra pouco. Então, não pode sobrar muito, né, que o pé fica muito largão lá na sapatilha, então é ruim. Uhum. E também não pode o dedão tá passando um dedo para fora da Da palmilha. palmilha, né? Porque aí seu pé tá espremidão lá dentro, né? Então, esse é um ponto, uma referência boa, assim, antes de comprar uma sapatilha, pisar na palmilha, para ter Uhum. ou
pode pegar também um tênis de referência que você acha confortável, tênis de rua, assim, que você usa para correr ou para fazer qualquer atividade, que você se sinta confortável, e pisar na palmilha. E aí, quando for comprar uma sapatilha, usar essa referência. Porque a sapatilha, ela não pode ficar larga no pé, né? Não, tem que ficar na medida. Não pode ficar nem Tem que ficar- pequena, nem tem que dar aquele apoio, né? E é uma Exatamente. arte, é difícil, né? Tá aí um tema que, ainda mais falando um pouco de moda, né? Pô, eu posso ficar falando de sapatilha, adoro, né? E ficar experimentando e testar uma, testar outra. É uma questão interessante. Hoje no mercado, do teu gosto, assim, para alguém que chega para você e quer comprar uma sapatilha nova, de novo, sem restrições comerciais aqui no Gregário, quais você tem recomendado principalmente, assim, que você gosta do trabalho que entrega como anatomia, como suporte e tudo? Cara, a Shimano, eu acho que é uma sapatilha que vem bem, é, vamos dizer assim, universal, assim, né? Mais confortável, veste bem. Só que vai depender do modelo também, né? As Specialized também tem várias sapatilhas super legais, vai depender do modelo também. Só que o que eu recomendaria mesmo é, além dessa referência da palmilha, né? De pisar na palmilha, com a palmilha fora da sapatilha, que é um ponto de referência bastante importante, mas pegar uma sapatilha que tenha mais pontos de fixação, não só com velcro, né? Tem sapatilha que tem um velcro, dois velcros, então é legal ter mais sistemas de fixação para poder ter maior pontos de contato com o pé ali, sabe? Para não, pra quando apertar a sapatilha, né? Quando passar passar o sisteminha boa ou o velcro, não apertar só em um ponto do pé. Tá, Esse é, tá um esse é apoio melhor mesmo. um apoio melhor na parte de cima ali do pé, né? E tem também as sapatilhas de triatlon, né? Que são com dois velcros. Que não, o sistema de fixação dela não é tão bom, né? Mas ela vai ventilar melhor, não vai prender tão bem, Sim. vai ventilar bem, Nesse ok. aspecto, talvez as sapatilhas de cadarço sejam que eu gosto, né? Dão um bom apoio, mas muita gente não gosta desse sistema. Ah, então, exatamente, de cadarço ele é super legal. Só que, pensa, toda vez que você for sair pra treinar, você tem que ter uma paciência, beleza, né? Você vai, mas toda vez que for pra treinar, tem que perder 10 minutinhos ali, ajustando o cadarço e tal. Perde um pouquinho de tempo ali, né, pra sair pra treinar. Ou durante o treino, a corrida, às vezes você quer dar uma apertadinha na sapatilha, sabe? Aquela apertadinha. O cadarço já fica mais difícil, né? Muito bom, tá aí. A gente tá fazendo um programa de sapatilha, né, Danilo? Pô, era pra fazer um programa de bike fit, já estamos falando Bom, de pé. o bike fit começa aí embaixo, né? Começa ali na sapatilha. O primeiro ponto de ajuste é ali, né? Então, ok. Não, Nessa, nessa, começa. Mas, nessa, cara, você nessa- sabe que tanto que é uma coisa, né? Que a coisa mais importante que um ciclista viaja, um ciclista profissional viaja, que tá sempre na minha mala, é a minha sapatilha. Porque o resto, eu encontro uma bicicleta emprestada, eu encontro um capacete emprestado, eu encontro um bretelle, blá, 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 isso tu empresta. Mas a sapatilha tem que ser a tua. Porque Exato. quase que a essência do bike fit começa pela sapatilha bem ajustada e o taco bem posicionado, né? Exatamente, exatamente. Então não dá, é uma coisa que também não dá pra emprestar, assim. Dá, né? Pra quebrar um galho, assim, mas tipo, se eu vou viajar, eu levo a sua. Deixa a Não, sua sempre. sapatilha, deixa no bolso ali, ó. Não, sim, sim, a gente leva na mala de mão, porque é aquela coisa que, olha, apocalíptico, te perderam a bicicleta, perderam o que for, mas a sapatilha, você tá com a tua na viagem. E, cara, vamos falar de selim, né? Que seria o segundo ponto. E outra das coisas que, na hora de trocar de bicicleta, por exemplo, se eu posso não mudar de selim, é algo ótimo. Já é meio caminho andado para me adaptar mais rápido na outra bike. Então, o selim é a parte mais importante, cara, falou da sapatilha aqui, mas é a parte mais importante ali de um raciocínio clínico, vai, de análise de movimento é em cima do banco, né? Então, a escolha do banco é bastante importante. E ela não pode ser aleatória, né? Vou escolher um banco porque eu acho bonito, porque ele é legal, eu acho o formato dele
legal, claro que é bom, porque tem um corte no meio, por exemplo, né? Então não são essas referências que a gente tem que usar para escolher o tipo de banco ideal, né, para você. Então, de novo, né? Então, uma análise fisioterapêutica bem feita é super importante para uma escolha de selim. Então, Uhum. que vai influenciar bastante flexibilidade, mobilidade, movimentação da sua pelve, né? Onde a gente tem contato direto com o selim, né? A sua interação com a bicicleta também vai determinar o tipo de selim que você vai usar. Isso conta bastante também. E, e aí colocar e testar o selim também, né? Então, Sim. Como que você hoje, deveria escolher hoje um selim? Vamos pensar nesse aspecto. hoje durante o eu tenho o selim de teste. Tá, Então, vários modelos e formatos, né? Então, eu tá. coloco. Mas você olha, por exemplo, você faz uma medida da parte da ossatura de quadril, como que poderia ser feito? Distância dos iscos ali, né? Uhum. Então, isso é até legal, porque assim, é uma distância que eu não meço, distância dos iscos, porque, por exemplo, se a minha, vamos supor que, vamos falar, a minha dá 14 centímetros, eu vou lá, meço a sua, deu 14 também, vai. Mas a minha dinâmica em cima da bicicleta, as minhas características é completamente diferente da sua, certo? E a gente mede essa distância dos riscos numa linha padrão, assim, estática, né? Ou numa Uhum. espuma, ou. E não é esse jeito que a gente está em cima da bicicleta, sentado em cima da bicicleta. Então a escolha do banco só pela distância dos riscos não vai levar a lugar nenhum, assim, né? Você vai por acerto e erro, né? Isso que a gente não quer, acerto e erro. A gente tem que ir no acerto, a gente tem que ir no mais assertivo possível. Então, fazer todos esses testes com você antes, fora da bicicleta, de flexibilidade, mobilidade, ver a movimentação da sua pelve fora da bicicleta, entender como que ela funciona e depois ver você em cima da bicicleta pedalando. Então, através daqueles sensores que eu falei, né? Tem sensores inerciais que eu uso, sensor de movimento, sensor que vai direto no quadril ali da pelve, né, nessa região do sacro, que é perto do cóccix ali. Então, eu vejo toda a movimentação da sua pelve ali em cima da bicicleta. E aí, eu tenho o selim de teste. Testo o selim. E uma coisa que é bastante importante, né? Durante o fit, ter essa troca, né? Do ciclista com o fitter mesmo, né? Sempre tá conversando, né? Eu sempre pergunto, como que você tá em cima da bicicleta? Tá bem, não tá? Tá confortável, não tá? Então, tento extrair o máximo de informação possível para ele chegar num selim ótimo para aquele Sim. ciclista. Hoje a gente vê uma tendência de cada vez, e você já me falou isso várias vezes, né? Os selins modernos são cada vez mais largos, com maior apoio na parte do assoalho pélvico, como você fala, e muitas vezes mais curtos, né? Por quê? É. Mais curto, porque tem a distância que é o padrão, né? 24 centímetros, que não pode passar disso. Então, vários selins estão usando esse padrão, 24 centímetros, alguns, né? Modelos. O formato do selim hoje está vindo muito legal. Que ele parece uma cela e a distância da largura do selim não é na parte de trás do banco do selim, é mais na parte do meio dele. Então, se a gente Uhum. pegar uns desses selins, então, que são um pouquinho mais largos, se olhar, é a parte do meio que tem mais, que ele é um pouquinho mais largo, né? Então, a gente consegue distribuir melhor o peso da pelve ali do quadril em cima do banco. E a pelve acontece um movimento, né, de dela movimentar para frente, de rolar em cima do banco para frente, que é um tilt anterior da pelve, vamos dizer assim, num formato um pouquinho mais técnico, que favorece a mecânica do movimento, né? Favorece ali a ativação de glúteo máximo, por exemplo, né, para empurrar o pedal para baixo. O glúteo máximo é a musculatura mais importante ali que a gente tem, né, durante o ciclo da pedalada, é o músculo mais forte, então a gente consegue ter uma ativação melhor dessa musculatura, né? Então a mecânica do movimento favorece a mecânica do movimento, né? Entendi. Sim, são coisas curiosas, né? Como vai evoluindo. A gente vê, né? Até tava falando de sapatilha, a gente vê que sapatilhas muito tradicionais, antigas, hoje nós já não se usam muito mais, né? E a mesma coisa a gente vê, por exemplo, com os selins.
que antes eram finos, não davam um suporte ideal para que exista essa rotação e esse apoio do assoalho pélvico mesmo, né? Para resistir. Seria, deve se trocar de tempos em tempos, Danilo? Sim, só fazendo uma outra observação que é bastante importante, Nicolas. Por exemplo, pega no seu caso, você pesa 53 quilos molhado. 58, 58, vai. Molhado. E aí, cara, o rendimento, né, super alto, watts quilo super alto, então você faz uma força no pedal muito grande, consequentemente, a pressão que você vai ter no cilindro vai ser menor. Uhum. Então, isso é levado em consideração também durante a análise do movimento e durante uma análise de cilindro ideal para você. Porque isso faz diferença, né? Pegar uma pessoa, um nível bem inferior, uma estatura mais ou menos igual à sua, com um peso um pouquinho acima, já vai ser diferente. Ele vai ter mais pressão em cima do banco. Porque a pressão que ele faz no pedal vai ser menor que a sua. Então, quanto menor a pressão que a gente faz no pedal de empurrar ele para baixo, maior vai ser a pressão lá no banco. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, se você empurra o pedal forte, né? Forte, vai diminuir a pressão lá no cilindro. Então, isso também é levado em consideração. Qual que era a pergunta? Questão de durabilidade do cilindro. Ah, sim, Depois de algum verdade. tempo ele deve ser trocado. Sim, com certeza. Depende do tanto que usa, né? Vamos colocar uma média, no seu caso, putz, 1 ano e meio aí, dependendo da marca do selim, dependendo como for, né? Mas dependendo do selim, né? Mas uma média aí, 1 ano e meio, 2. E aí De tem que uso. analisar de uso, tem que ir analisando ele também, né? Porque nesse período de 1 ano e meio, por exemplo, já tem que fazer um outro fit também, né? E durante Ah, o fit a gente vai o corpo vai analisar, mudando, né? Ele vai mudando. vai sofrendo pequenas alterações, pequenos ajustes, flexibilidade, uma série de coisas. Danilo, vamos para a parte final do fit, o último ponto de contato, né? Nos três. A gente falou de sapatilha, a gente falou de estelinho, guidão. Recentemente a gente viu o UCI até restringindo a regra, né, de que muitos ciclistas profissionais adotavam aquela posição de colocar os manetes para dentro na tentativa de que ficasse um guidão supostamente mais aéreo, mais aerodinâmico. E eu vejo uma tendência no pelotão profissional de que cada vez mais as pessoas têm usado guidões mais estreitos. Se a gente pode Então, falar disso. que antigamente, né, tinha muito disso, de o guidão tem que ser na largura do ombro, né? Tem que ser largo, né? Então usava guidão 44, que era também tinha mais alavanca para sprintar. Hoje já não é tanto assim, porque a gente não usa tanto a alavanca do guidão para sprintar, né? Principalmente em velocidade mais alta. Uhum. Porque se a gente jogar a bicicleta para um lado e para o outro em velocidade alta, a gente está perdendo a eficiência ali, né? De sprint, por exemplo, né? Então, um guidão grande, nesse caso, não faria diferença. Um outro ponto importante também, de um guidão muito largo no meio do pelotão, pensa aquele monte de bicicleta do seu lado, um monte de coxa subindo e descendo do seu lado e batendo no seu guidão, por exemplo. É mais perigoso, um guidão largão. Então esse é um ponto também que cada vez vem diminuindo no pelotão, sim. E também tem a parte de ficar mais fechadinho ali, né? Numa posição mais Aerodinâmica. aerodinâmica também. Então, a gente vai encontrando os benefícios, assim, né? Do um guidão mais fechadinho, né? Por exemplo, de pegar a Trek Madonna, a nova. Então, tá com o guidão um pouquinho mais curtinho, principalmente na parte de cima ali, né? E aí, na parte de baixo, um pouquinho mais largo. Fica legal andar assim, né? Segurar em Com cima. flare, você fala, né? Isso, Tipo os guidões de exatamente. gravel, assim. Exato, isso, exatamente. Não tanto, né? Mas um pouquinho mais abertinho. Fica confortável segurar em cima, né? A mão, você não fica com a mão muito longe ali dos seus ombros, fica um pouquinho mais fechado. Então, para a parte aerodinâmica é legal. E o STI um pouquinho mais fechado, por exemplo, vamos pegar também esse exemplo ou da Gravel ou da Trek Madonna também, que vem com um guidão um pouquinho assim.
Se você olhar os STIs da Madone, ele só vai acompanhar esse flare, né? A abertura do guidão embaixo. Então, Uhum. olhando de cima, você vê que o STI está mais fechado. Mas ele só está acompanhando o flare do guidão ali, né? O guidão mais Aquele aberto na ângulo parte, natural. o ângulo natural do guidão. Então, ok, fica legal, e fica bom, né? Quando a gente anda abaixado, né, com a mão nas manetes, apoiado o antebraço ali no guidão, fica uma posição mais aerodinâmica também, né? Sim. Fica legal. É, mas tem um limite também, né? Um guidão muito estreito também, por um outro lado, compromete muito o controle da bicicleta e a parte também, a parte de pulmonar, assim, né? Você acaba ficando com. Você fecha demais o peito, fica pior, né? Até pior para É, respirar, né? então, falando do controle da bicicleta, aí acontece bastante isso, né? E hoje, Nicolas, tá? A geometria das bicicletas de estrada estão ficando muito. Eu não gosto muito de falar dessa palavra, mas tipo, muito agressiva, assim, né? Muito arisca e para Uhum. pilotar também, né? Então, vamos pegar o ângulo da caixa de direção tá um pouquinho mais fechado, né? O guidão um pouquinho mais estreito. Tá uma bicicleta, vamos dizer, um pouco mais difícil de tocar, de pilotar ali. Para a grande maioria de gente que às vezes compra e não tem esse objetivo race final, né? Exatamente. Esse é um ponto importante também antes de escolher uma bicicleta, né? De escolher uma bicicleta ideal de acordo com o que você vai fazer, de acordo com o que você vai fazer com sua bicicleta. Você vai usar ela aonde? Isso é Hum. bastante importante. Entender o uso no final, né? Exatamente. Porque as bicicletas de corrida, a bicicleta é de corrida, beleza, vai fazer para correr. E aí, às vezes, quem vai usar não tem tanto esses objetivos, né? Então, as bicicletas hoje estão mais arisca, mais rapidinho, assim. Então, e dão mais estrictos, né? Tá tudo mais, vamos falar assim, um pouco mais compacto. Compacto. É, Tanto que eles usam esse termo, né? Que o guidão compacto e tudo. Tem sido uma evolução natural da geometria, né? só que a mountain bike tá indo pro lado diferente, né? Cada vez mais longa, mais Mais estável. abrangente. Pode ver. Cara, você pega uma bicicleta hoje, qualquer um desce qualquer pirambeira. Vai Tá. nos anos 2000 aí. Pega uma bicicleta de 2010, por exemplo. Você vira de boca na primeira descida, né? Exatamente. Então, elas estão indo pro caminho diferente, né? A Speed tá indo para um lado, o mountain bike tá indo pro outro lado. Curioso, né? É, E isso tudo que a gente comentou também, né? De ajuste, de angulação de selim, angulação na bicicleta, vai influenciar diretamente no estado final. Se mountain bike, o uso, tudo, né? exatamente. Todas as bicicletas, né? O que você vai comprar essa bicicleta? Tem outras opções melhores? Não tem essa daqui mesmo? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Além das suas características físicas. Muito bom, tá aí. Um pequeno beabá do Bike Fit. Dá pra gente continuar aqui papeando outras 3 horas, viu? Falando Dá. de cor da sapatilha, ângulo modelo de selim, peso, guidão, e enfim, se juntar Exatamente. a gente não para. Mas, Danilo, agradecer a tua participação aqui no Gregário mais uma vez. Sempre uma honra, primeira, né? A gente espero que primeira de última. E tá aí, para você que nos escutou, espero que ajude um pouco na tua tomada de decisão na hora que você for escolher tua bike nova. Preparar, lembrar às vezes, para quem não tem seu fit, não tem ajustado o tempo, qualquer desconforto na bicicleta, né? Vale e existe um porquê de ser realizado um bike fit, porque essas diferenças milimétricas vão fazer uma diferença grande na tua qualidade do pedal lá na frente. E busca o fitter, né? Obviamente, hoje, né, Danilo, praticamente qualquer lugar do Brasil você tem acesso a bons fitters. Isso Sim, cresceu muito, certo? sim. Cresceu, né? E antes de consultar um fitter, né? Sempre analisar isso, né? Quem que é essa pessoa, né? Se tem um conhecimento mais específico, né? Se tem alguma formação
ou um fisioterapeuta, ou um educador físico, né? Se tem um curso legal também, né? Se é reconhecido pela Escola Brasileira de Bike Fit, por exemplo, né? Um profissional. Então, é legal dar uma pesquisada no currículo desse profissional aí antes de consultá-lo. Claro. Uma das coisas ainda é algo extremamente. Por mais que o computador te mostre determinados ângulos e etc., as decisões que o bike fitter toma na hora ainda tem muito mais valor do que o computador ou um programinha digital está te colocando, né? Sem dúvida, né? O computador ali, todos os análises de movimento só me dá dados, né? Então a gente tem que saber interpretar esses dados e aplicar ele de uma forma correta, né? Então ele não vai falar o que você tem que fazer. E se tiver algum computador, alguma máquina que fala o que você tem que fazer, já é uma dica assim de não não é o correto, né? Não procurar, não ir nesse profissional. Saia fora. Muito bom, Danilo. Brigadão mais uma vez aí pela participação. Você que nos escuta, tá aí. Logo mais a gente vem com outro Gregário Tech. Valeu? Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Nicolás. Valeu. Obrigado, Gregário. Até a próxima.